né? Você também podia responder para nós, né? Sei que você sabe a O resposta, professor né? aqui, eu sou aluno. Quando a gente critica a visão de um ser que se manifesta, o grande problema é a gente achar assim, você tem um Deus e às vezes ele se apresenta como Pai, ou se apresenta como Filho, ou se apresenta como Espírito. Então essa é a visão distorcida que a Bíblia não apresenta. Não é um ser que se manifesta em três pessoas. São três seres distintos. Quando a igreja cristã começou a discutir essa questão da Trindade, lá nos concílios cristológicos, né, usou-se uma expressão muito interessante, né, para os teólogos da época, né? São três hipóstases numa mesma ousia. São três seres distintos de uma mesma matéria. Deixa eu tentar dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que eu tenho aqui esses dois vasos aqui. Vamos imaginar que houvesse aqui um terceiro vaso vermelho como este. Isso são três hipóstases. Três objetos distintos, mas da mesma ousia, que seria a matéria. Ou seja, a cor é a mesma, a textura é a mesma, o formato é o mesmo, a durabilidade é a mesma, a resistência é a mesma, tudo que um é, o outro é e o outro é. Foi isso que os concílios da igreja decidiram. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles participam da mesma matéria, porque tudo que um é, o outro é, mas eles são seres distintos. Não é um único ser. E ainda não é politeísmo. Então, é essa mentalidade hebraica que choca um pouco com a nossa mentalidade grega, que tem dificuldade em entender essa pluralidade. Agora, com relação à sua segunda pergunta, no céu, vamos poder divisar os três seres? Eu penso que sim. Porque você vai ver em Mateus capítulo 24, quando Jesus diz assim, que ele vai voltar na glória do seu Pai. Ou seja, Cristo vem e o Pai vem, juntos. Quando Jesus voltar, o Pai virá com ele, com o Filho. E por que não tem aí a cena do Espírito vindo? Porque ele já está na terra. Ele ficou com a igreja. Ele ficou com os fiéis. Jesus falou, eu vou dar o outro Consolador. E eu vou. Mas espera aí, pastor, o Espírito não é também onipresente? Ele não está em todos os... É claro que é. Mas a linguagem que a Bíblia usa é para nos ajudar a entender as coisas. Jesus foi para o céu, mas ele não é onipresente? É. Isso quer dizer que ele também está conosco. Mas essa linguagem que a Bíblia usa é uma linguagem humana para tentar descrever algo que é divino. Nós chamamos isso de antropoformismos. O que é um antropoformismo? É uma forma de se tentar descrever uma realidade superior numa linguagem humana. Daí a gente diz assim, Deus se arrependeu. Como que Deus se arrepende? Se arrepende quem erra, quem comete algum engano. Deus não se engana. Mas a Bíblia está usando esse antropoformismo para a gente entender um pouco do que se passou no coração de Deus quando o homem pecou, por exemplo, né? Então eu acredito que nós vamos sim poder divisar os três seres na eternidade. No caso, então, o fato de o Espírito já estar e já estava assim que Cristo foi assunto ao céu, por isso que na visão de Estevão também ele não visualizou o Pai e o Filho, mas não Ele viu o Pai e o Filho, mas não viu o o Espírito. A palavra Elohim no Antigo Testamento também poderia trazer uma ideia do porque é uma palavra no plural que se refere a Deus. Exatamente. Inclusive em Gênesis 1:1 ela aparece, né? Uhum. Se você traduzir o hebraico ao pé da letra de Gênesis 1:1, teria que ser assim. No princípio, criou deuses, os céus e a terra. Porque lá está Elohim. De fato, é a palavra plural. Por quê? Porque se entende que ali estava a Trindade participando. Obrigado, pastor. Certo? Muito boa a sua colocação. Pedro. Pastor, mais cedo falamos que em Gênesis que o Espírito Santo parava sobre as águas. Então ele estava na terra. Quando ele saiu da terra? Para ele voltar apenas com a permissão de Jesus.
De fato, ele nunca saiu, né? Porque se ele é onipresente, ele nunca saiu. É o que eu acabei de tentar explicar. A gente tem na Bíblia uma linguagem que é humana. Nessa linguagem, o Espírito está na terra, depois o Espírito está no céu, depois Jesus envia o Espírito. Então, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles assumem papéis diferentes em relação à salvação do homem. Ele então, após a vinda de Cristo, né, após a saída de Cristo, ele virou Consolador. Consolador. Perfeito. Assumiu a função de Consolador. Pronto, isso aí. Ele já estava, é uma função que ele passou a assumir. Ok. Certo? Essa é uma nova função dentro do escopo da salvação. Então, no Antigo Testamento, você tem Cristo com o povo de Israel. Era Cristo, pré-encarnado. Depois você tem Cristo encarnado, 33 anos. Aí Cristo encarnado vai para os céus. Aí você tem o Espírito. E agora volta Deus o Pai e volta Deus o Espírito. Deus Filho. Então, a Trindade está trabalhando pela salvação do homem. E nesse processo de trabalhar, cada um assume funções específicas. O Pai é quem envia, o Filho é o enviado, o Espírito é o Consolador. Mas nenhum é maior do que o outro. Em harmonia. Tudo em harmonia. Sim, Nós vimos então que com a subida de Jesus, né, com a assunção dele, o Espírito veio, como a gente tem o registro em Atos capítulo 2. Ok. Certo? O Espírito Santo desceu. Nós podemos afirmar, obviamente, que o Espírito Santo ele está já aqui, né, exercendo esse ministério até de convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ele está na igreja. Ok. Né? Há na igreja alguém com autoridade, com a mesma de Jesus que o pastor colocou o versículo ali, de soprar para que as pessoas possam também receber o Espírito Santo? E se não há, como que uma pessoa, então, a partir de que momento, obviamente, recebe o Espírito Santo? Boa pergunta, né? E eu sei que a sua pergunta ela é importante porque hoje nós temos um grande movimento em pessoas querendo dotar outras do Espírito Santo. Lucas diz que Jesus soprou e eles receberam o Espírito. Agora, por que é que Jesus podia dar o Espírito? Porque ele prometeu que ele enviaria o Consolador. O outro Deus, como ele. Jesus tem essa autoridade. Agora, que mortal pode pretender dar o Espírito Santo para alguém? Como se ele fosse um produto que alguém tem e vai ser dado um pouco para o outro? Amigos, isso é uma blasfêmia. O Espírito não é um produto que eu possa dar para alguém. O Espírito é Deus que atua em todos. E quem é que vai receber desse Espírito? Quem quer, quem busca, quem se prepara. A nossa função como líderes não é dar o Espírito, mas é dar o caminho. É ajudar a igreja no preparo. É dizer para a igreja o que tem que ser feito para que o Espírito venha. E quando a pessoa se coloca à disposição, então o Espírito vem. Eu li certa vez de que nesses grandes congressos missionários que se realizavam nos Estados Unidos, todos os anos aparecia o nome, eu não me lembro agora do pregador, se foi Moody ou um desses pregadores. Todo ano o nome dele aparecia. Vamos pensar que seja Moody. Aí, numa dessas comissões, quando sugeriram de novo, alguém disse assim, mas todo ano chamar Moody? Hein, parece que vocês acham que esse homem tem um monopólio do Espírito Santo? E alguém disse assim, não. Ele não tem monopólio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o monopólio dele. É por isso que a gente chama. Ou seja, é o Espírito que usa ele. Você não pode usar o Espírito. O Espírito que usa você. Então, tentar distribuir isso de alguma forma não tem base qualquer uma na Bíblia. Só faltou, pastor, em que momento uma pessoa recebe o Espírito Santo? Não é um momento único, mas o primeiro momento é quando essa pessoa aceita Cristo. Obrigado. É impossível você tomar a decisão por Cristo, que a gente chama de conversão, sem a obra do Espírito Santo. Então, o primeiro momento que alguém
e eu posso até usar essa palavra, é batizado com o Espírito, é na conversão. Porque sem esse batismo, sem esse agir do Espírito, a conversão não pode acontecer. Porque a conversão também não é obra humana, é obra do Espírito. Certo? Então, esse é o momento inicial. E a partir daí, o Espírito tem que se manifestar no crente constantemente.